Tem coisa que quase ninguém fala, porque parece feio falar, né? Mas essa coisa da dor, ela é muito humana, não é, gente? Viver é uma dor, é uma dor, é uma dor. É uma dor, é administrar dores, não é? É muita dor. E assim, essa questão da dor, ela é tão forte, tão poderosa na nossa vida, que se a gente pudesse, a gente fugiria dela com todas as forças. E a gente usaria as estratégias que fossem necessárias, e a gente acaba fazendo isso. Como é que a gente foge da dor? A gente ataca a geladeira. Como é que a gente foge da dor? A gente fala um monte, porque quando a gente fala um monte, a gente não para muito para sentir a dor. A gente vai falando, joga a conversa fora, interrompe os outros, a gente fica viciado num monte de coisa que nos faz fugir da dor. A dor, essa nossa velha companheira, ela tem um sentido na nossa vida, porque ela deveria nos impulsionar para frente. Mas a dor é grande, né? Então a gente foge dela em vez dela nos impulsionar para frente. Em vez de nós interpretarmos a dor e pensar qual o próximo passo que eu devo dar, nós tendemos a fugir da dor. Muito embora ela volte para nos falar que nós deveríamos de novo lidar com a situação e não fugir. Mas a fuga tem sido a estratégia humana por todo esse tempo, desde que o mundo é mundo. Quando a coisa está muito pesada, em vez de nós lidarmos, o que nós fazemos? Nós fugimos. E não adianta a gente apontar o dedo no outro não, dizendo, ele faz isso. Porque nós tendemos a pensar assim, fulano tem um vício pior que o meu, fulano faz coisas piores do que eu. Toda vez que nós temos uma dor, nós tendemos a fugir. A pornografia, nós tendemos a fugir através da comida, nós tendemos a fugir sempre pensando em alguma coisa externa. Nós tentamos fugir e fugir e fugir, porque a dor fica onde? No único lugar onde também está a solução, que é aqui. Nós não procuramos nesse lugar. Estamos sempre fora, tentando achar alguma saída lá, onde não está nem o problema e nem a saída. Todas as questões estão dentro de nós. O ser humano é poderoso demais e ainda não percebeu isso. E aí que entra toda essa questão dos nossos vícios e por que é tão complicado quando nós temos vício. Por exemplo, eu nunca vi pessoas que são mesmo que tem um vício muito poderoso interferindo na vida dela, que ela não tenha um grande grau de ansiedade, um alto grau de ansiedade. Eu nunca vi, em 28 anos de profissão, eu nunca vi alguém que tenha um vício que domine a vida dela e que não tenha um alto grau de ansiedade paralelo. Então, assim, gente, o ser humano, nós precisamos entender uma coisa, nós somos físico, emocional e espiritual. Como amiga de Alcoólicos Anônimos há tanto tempo, né, faz uns 8 anos eu acho que eu conheci o Alcoólicos Anônimos e eu me encantei, porque o Alcoólicos Anônimos definiu para mim exatamente essa questão dos vícios. Um vício, ele é uma doença progressiva que afeta o ser humano, física, emocional e espiritualmente. Não dá para dividir o ser humano. Tem gente que pensa assim, então a pessoa tem um problema porque ela tem lá a genética dela para a bebida, ela tem a genética dela para as drogas. Gente, a genética não define um ser humano. Senão, imagina, nós seríamos só um subproduto. Né? Nós seríamos um subproduto das coisas que vêm na nossa vida e caem na nossa vida de paraquedas. E a gente simplesmente acaba ficando ali paralisado, tendo que nos mover em função disso. Não é assim que funciona. Nós somos tudo isso, o ser humano é tudo isso. Enquanto nós não pararmos para nos vermos como pessoas integrais, nós não vamos nos recuperar. Não vamos nos recuperar dos nossos vícios, dos nossos defeitos de caráter, daquilo que nós fazemos para fugir da dor. Os nossos erros, né? Aquilo que a religião chama de pecado, na verdade o que é? É a fuga da dor. Nós fugimos para fora, fazendo alguma coisa lá fora para fugir da dor que está dentro. Nós usamos um subterfúgio, fazemos alguma coisa que hipoteticamente iria nos dar prazer. Mas o prazer real seria habitar essa casa aqui
e resolver a coisa toda. Ou seja, simplificar na nossa mente, porque a mente pode ser a pior desgraça para um ser humano, mas ela, quando ela é reeditada, quando ela é transformada, quando ela é movida a nosso favor, ela também é a nossa maior bênção. Então nós precisamos começar a usar a nossa mente a nosso favor. A mente, ela é composta pelos nossos pensamentos, pelos nossos valores, né? Por tudo aquilo que nós pensamos, pelo nosso sistema de crenças. Se nós pudermos modular o nosso sistema de crenças, suavizar a nossa vida, então nós poderemos viver melhor. Por quê? A pergunta que me fizeram é essa: qual a relação entre o uso de drogas, o uso de álcool e a depressão? Tudo está dentro de uma única panela. Todas as questões humanas, todas as fugas humanas para fora têm a ver com as mesmas questões, né? Ou seja, nós temos dificuldade de encarar a nossa dor. E a depressão é uma maneira também de simbolizar isso. Nós temos uma dificuldade muito grande de encarar a nossa dor no princípio, mas nós vamos reproduzindo essa dor. Então, nada do que nos afeta é puramente genético, não é? A depressão, eu fiquei em depressão, nem sei como, é que meu pai tinha depressão, minha mãe tinha depressão, não é bem assim. Às vezes a gente aprende padrões também de negativismo, de uma mente devastadora, sabe? A mente das pessoas com que a gente convive, a gente pega, né? A gente traz aqueles pensamentos, os núcleos de pensamento, o sistema de crença de outras pessoas que é negativista e que é depressivo também. Não é só genético, não. Então, como é que nós podemos relacionar tudo isso? Gente, esse negócio de viver não é fácil. Não é fácil para ninguém, não é fácil para você, não é fácil para mim. Eu também já fugi muito mais das minhas dores, mas vira e mexe, eu me vejo fugindo de alguma dor minha. Eu me vejo com medo de enfrentar alguma coisa. Muitas vezes me vejo assim tão acanhada para a vida, pensando, o que eu faço, né? Caso eu compre uma bicicleta, como a gente brincava antigamente, né? O que eu faço? Quantas vezes eu me vejo nesse dilema também? E a minha tendência é sempre fugir, assim como a sua tendência é sempre fugir. Porque o nosso cérebro, ele procura o quê? Prazer. Então a tendência nossa é fugir da dor. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa. Apesar de nós queremos desesperadamente fugir da dor, nós não estamos aqui no mundo só para ter prazer, não, gente. É isso que nós temos que entender. Como nós somos, né, físico, emocional e espiritual, nós temos que entender que existe alguma coisa muito maior. É fantástico quando nós começamos a compreender que nós não somos vítima de nada. Sabe, nós não somos vítima, não. Ah, mas é porque a minha família era um desastre. É porque a minha condição de vida é muito difícil. É por isso que eu estou nessa situação. E olha, eu vou dizer, uma vez que nós somos viciados em alguma coisa, nós tendemos a ir trocando um vício pelo outro. Então nós trocamos, por exemplo, uma droga por um ritual, e aí nós fazemos aquele ritual todo dia, ele nos escraviza também. É uma tendência mental. Então nós precisamos trocar, reprogramar, desprogramar. Aquilo que eu era, eu preciso deixar de ser, quase como se eu fosse outra pessoa, porque eu desprogramei aquele sistema antigo que eu tinha, que me deram, que me ensinaram, que me falaram que era daquele jeito, daquela forma. Eu preciso de mudanças. E por que mudança é tão difícil? Porque quando eu mudo, eu me sinto traindo a cultura que me ensinou aquelas coisas. Isso é um sentimento inconsciente, é uma crença inconsciente, por causa da estrutura como o ser humano foi formado desde criança. Um dia eu vou falar sobre isso mais longamente num único vídeo. Por que nós temos tanta dificuldade da mudança? Porque nós achamos, inconscientemente, tem alguma coisa em nós que diz assim, seja fiel à sua família.
Olha, se você for o único bem-sucedido na sua família, se você for o único bem-sucedido, a única pessoa que não tem vícios, a única pessoa que não tem maus hábitos, como é que vai ficar para você? Você vai ficar feio lá na situação como é que você vai explicar isso? E como é que você vai explicar para as pessoas que te ensinaram, que te educaram, que te mostraram que era daquela forma? Você vai ser um traidor. Isso é um pensamento, é uma crença inconsciente. Existem crenças que nós não sabemos que temos porque elas são tão embutidas, tão incrustadas, que elas estão lá nos movendo desde de dentro e a gente nem percebe. Existem crenças que a gente sabe que tem, né? A gente percebe, a gente captando um pouco assim, o autoconhecimento nos dá a entender. Agora, tem crenças que são inconscientes. E muitas vezes nós temos sido movidos por essas crenças e nem percebemos. Estamos sendo fiéis a uma cultura, ao que nos ensinaram. Sabe qual é a grande questão que você tem que fazer? Coloca um ponto de interrogação na frente de tudo que você já botou o ponto final. Será que é assim mesmo? Será que eu nasci para ser triste mesmo? Será que a vida tem que ser assim mesmo? Será que mulher tem que sofrer mesmo? Será que homem tem que carregar peso mesmo? Nós temos que começar a questionar essas coisas. Porque a gente vem num ritual de acreditar que a gente herda tudo e que a vida é assim mesmo e eu tenho que ficar aqui sofrendo os meus vícios e sofrendo a minha depressão. Então, geralmente, quem tem um problema grave na vida acaba adicionando outros problemas graves. E se eu sou escravizado por um vício, eu acabo sofrendo conjuntamente de ansiedade, depressão e todos os males da mente. Eu preciso entender que eu posso estar livre sim de todos os males da mente. Eu posso sim precisar fazer um acompanhamento, eu posso sim me tratar a vida inteira. Eu já confessei para vocês várias vezes e continuo falando, eu me trato a vida inteira, porque eu sei que se eu bobear, o meu cérebro sabe para onde voltar, meu cérebro sabe exatamente de onde veio lá a minha fobia social e ele volta para lá. Eu também vivo em manutenção, mas eu vivo uma vida feliz, muito feliz. Vivo uma vida simples porque eu escolhi a simplicidade, porque eu já entendi que o excesso de estímulos não me faz bem, me deixa ansiosa, então eu reduzi os estímulos, eu tenho uma vida bastante simples e estou muito feliz com a minha vida simples, mas eu digo a você, eu não me contentei em pensar, puxa, eu sou ansiosa e pronto, acabou, ou vou ter que tomar só medicação, só a medicação resolve, porque só medicação não resolve nenhum problema, é preciso que a mente reaja junto com a medicação, mesmo você tomando medicação, sabia disso? Tem gente que fala assim, a medicação não está fazendo efeito, Lucilene. É porque você está achando que só a medicação vai fazer milagre. Não, você precisa agir junto com a medicação, deixar a sua mente agir. Né? Porque os neurotransmissores, eles são controlados também pelos seus pensamentos e sentimentos. O seu padrão de pensamento também comanda a produção de neurotransmissores, de química cerebral, que vai deixar você feliz, que vai deixar você triste, enfim, que vai comandar a maneira como você sente. Então, você precisa estar consciente, a vida é para quem está consciente. Eu não posso simplesmente pensar, nasci assim, é Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim e pronto, não tenho o que fazer. Não, esse conformismo, ele não tem a ver com o ser humano. Sim, o nosso cérebro, ele trabalha com economia, então dá a impressão de que ele quer sempre a mesma coisa. Mas quando a mente comanda o cérebro a mudanças, acontecem mudanças incríveis. Então a mente, o cérebro, gente, ele não é especializado em mudança, presta atenção. Se você deixar tudo, cérebro, faça alguma coisa por mim, você vai ficar esperando, não vai rolar, entendeu? Agora, se você der munição para o seu cérebro através dos seus pensamentos, da sua mente, então é um conjunto de tudo. Ah, Lucilene, mas então é só eu pensar positivo? Não. Ação. Não é só ficar pensando positivo, é o que eu tô falando, gente. É corpo, alma e espírito. Tudo isso tem que estar integrado. E existe solução, sim. Por mais que você esteja em depressão profunda, por mais que você seja um dependente químico, eu acredito no ser humano, eu acredito em você. Comece a acreditar também. Eu não tenho... Gente, eu aprendi a não ter dó de ninguém, sabe por quê? A mesma munição que eu tenho, você tem. Você tem um aparelho mental que é tão poderoso quanto o meu. Você acha que eu tenho que ter dó de você? Não. Vai agir. Vai fluir, vai entender, vai compreender, vai ter consciência.
Eu indico a você um filme fantástico chamado Poder Além da Vida. Ele trata de consciência, ele trata de cura, ele trata de compreensão, ele trata do poder da nossa mente para se autocurar e para trabalhar até mesmo aquilo que o corpo não faria. Você sabia? Tinha um nadador chamado Popov, quando ele nadava, quando ele estava em alta, né, quando ele era campeão, ele costumava dizer uma coisa fantástica, ele dizia assim, quando o meu corpo não vai mais, a minha mente ainda vai muito longe. Gente, é fantástico, eu nunca esqueci essa frase dele. Então pensa, você é um ser humano, você não é um robô, você não é uma máquina, você é poderoso, você é incrível. Nesse filme, nesse último filme do Robocop também, tem uns aspectos extraordinários a respeito da mente, porque transformam ele praticamente num robô, mas ele tem uma parte humana, né? E tem um momento em que ninguém entende, porque a parte humana dele começa a assumir o controle de novo, embora tenham transformado ele praticamente numa máquina. O pouquinho que ele tinha de sistema nervoso central, né, o cérebro e o sistema nervoso central, ele recupera o comando da própria vida. O ser humano pode, quando ele quer, quando ele deseja, quando ele quer transformar uma realidade, ele realmente pode. Ninguém é vítima. Entenda, você não é vítima. Por mais desestruturado, por mais estranho que aparentemente esteja a sua vida, quando você começa a se mover de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente, coisas acontecem que você nem pode imaginar agora, se você está aí nesse seu vitimismo. Então entenda uma coisa, vai lá assistir Poder Além da Vida, esse último Robocop que saiu, compreenda esses aspectos nesses filmes. A mente, ela é mais poderosa do que você pensa. Você tem aí o maior instrumento que esse universo, né, poderia te dar. Então você não é vítima, não. Você é poderoso mesmo. Não é? Coisas podem acontecer quando você simplesmente compreende que você é um fator de mudança. Você é o fator de mudança da sua vida. Acredite por um momento, depois acredite por 2 momentos, depois acredite por 3 momentos, depois acredite por 1 hora, depois acredite por 2 horas, depois acredite só por hoje. Só por hoje eu acreditei e fiquei limpo. Fique limpo por 1 dia, depois acredite por 2 dias. Acredite, coisas milagrosas podem acontecer quando você tem essa estrutura. Também recomendo para você que esteja junto com a AA. Eu sou apaixonada pela estrutura de AA, porque são pessoas que se apoiam. As pessoas fazem perguntas, as perguntas que não se faria num meio qualquer. Lá em AA, as pessoas fazem essas perguntas e são acolhidas, sem reservas. Sem, sabe, ficar assim, que pergunta é essa? Não existe isso em AA. Você vai ser acolhido lá, né? Tem também os neuróticos anônimos, para quem se sente, né, com algumas questões que precisa solucionar nessas ordens assim da neurose, né? Tem também outros grupos que podem ajudar você. E se você puder, faça um processo terapêutico. O autoconhecimento, ele pode mostrar para você um potencial que você não imaginaria. Não é? O autoconhecimento nos revela coisas que nós não entenderíamos com nenhum conhecimento externo. Conhecer a si mesmo é a maior arma que você tem para curar-se, para reprogramar, sabe, o seu sistema de crenças e para ser uma pessoa melhor, mais saudável do que você tem sido. Faça, coloque em ação, pratique. Sabe por que nós temos grande dificuldade de mudança? Porque nós conhecemos muitas coisas, mas não temos praticado nenhuma. É imprudência. Temos tanto conhecimento, mas construímos a nossa casa sobre a areia desse conhecimento, uma casa que cai facilmente com um sopro. Então faça que nem uma pessoa, faça como uma pessoa sábia, construa sua casa com firmeza, com base no seu próprio autoconhecimento. Entenda quem você é e do que você precisa. Não existem regras gerais para todo mundo. Quem eu sou e do que eu preciso. Essa é a resposta eficaz para você, tá bom? Os filmes nós vamos colocar aqui embaixo para você assistir e para você reassistir 1000 vezes até você entender então o que é essa questão de consciência e o que é o poder dessa sua mente que pode transformar a sua vida, tá bom? E se você acredita que esse vídeo pode ajudar outras pessoas,
compartilhe, faça isso por nós, tá bom? Compartilhe, porque nós estamos fazendo esse trabalho de coração. Eu tô aqui de coração para trazer esse conteúdo que é uma experiência de muitos anos da minha vida, compartilhando aqui para você, para que possamos ajudar outras pessoas, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque ó, tem muita coisa vindo por aí. O ano que vem também nós vamos trazer novidades, inclusive as lives. Esteja junto com a gente.